Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre razões. Nós já estudamos na aula passada o que é uma razão. Lembrando que quando nós estamos falando de razão, nós estamos falando da divisão entre duas grandezas. E nessa aula nós vamos fazer exercícios sobre esse tema, tá bom? Primeiro exercício. O quadro ao lado apresenta a quantidade de bolinhas de gude de 4 colegas, separadas por cor. Determine a razão entre as bolinhas de gudes azuis e as bolinhas de gudes verdes de cada um deles. Aí eu tenho um quadro, Edson tem 8 bolinhas azuis e 12 verdes, Alex 15 azuis e 6 verdes, Eduardo 7 azuis e 9 verdes, Tiago 16 azuis e 10 verdes. Agora a gente vai determinar a razão entre as bolinhas azuis e as bolinhas verdes. Então, eu vou escrever o nome, Edson. A razão entre as duas bolinhas, as duas cores de bolinhas de gude do Edson é 8 sobre 12. Pessoal, quando a gente está falando sobre razão, a gente sempre precisa simplificar. Na verdade, eu já falei com vocês que toda fração, ela, quando não é irredutível, a gente precisa simplificar até que ela fique irredutível, tá? E com razão não é diferente. Então, aqui dá para dividir em cima e embaixo por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3, que é igual a 0,666 infinitamente. Então, a razão entre as bolinhas azuis e as verdes é 0,666 infinitamente, tá bom? É uma dízima periódica. Agora vamos fazer a do Alex. Eu tenho razão 15 para 6. Então, vai ser 15 sobre 6. Dá para dividir em cima e embaixo por 3. Vai ficar 5 meios. Tem 5 terços ali, não. 5 meios. 5 meios é igual a 2,5, beleza? Eduardo tem 7 azuis e 9 verdes. Então, eu vou escrever Eduardo 7 sobre 9. 7 sobre 9 não dá para simplificar, já é irredutível, mas dá para dividir, dá 0,77 infinitamente, se você fizer a conta de dividir. E o Tiago, 16 sobre 10. Então, eu vou colocar aqui, Tiago, a razão entre as bolinhas azuis e as bolinhas verdes é 16 sobre 10, que é igual a 1,6, tá bom? Então, as razões, eles representam a quantidade de bolinhas azuis para uma bolinha verde. Então, aqui quer dizer o quê? Que para cada bolinha azul, eu tenho 0,66 bolinhas verdes. Para cada bolinha azul, eu tenho 2,5 bolinhas verdes. Para cada bolinha azul, no Eduardo, eu tenho 0,777 bolinhas verdes. E para cada bolinha azul do Tiago, eu tenho 1,6 bolinhas verdes. Eu poderia fazer a razão contrária, tá? De verde para azul. Também funcionaria. Daria um valor diferente, tá, pessoal? Mais um exercício. Assinale os itens em que as razões apresentadas são inversas. Lembrando que quando você tem duas razões inversas, o produto entre elas tem que dar 1, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, 5 vezes 9, 45, 9 vezes 5, 45, 45 sobre 45, 1. Então, essa é a inversa. 4 vezes 5, 20. 7 vezes 2, 14. 20 sobre 14 não dá 1. Então, esse eu não marco. 1 vezes 8, 8. 11 vezes 8, 88. Aqui não vai dar 1. Então, eu não marco. 7 vezes 10, 70. 10 vezes 7, 70. E 7 vezes 10, 70. Então, aqui daria 1. Tá? Estou multiplicando as duas frações em uma fração, as duas razões. Em uma razão inversa, o produto entre elas, duas razões são inversas quando o produto entre elas dá 1, tá?
Aqui dá para você ver de cara, tá, gente? Que 10 sobre 7 é inverso a 7 sobre 10. Nesse caso aqui, ó, é mais complicado. Vamos testar? 3 vezes 16 dá 48. E 4 vezes 12 dá 48. Então, essa 48 sobre 48 é 1. Então, a letra E também representa funções. Aqui, ó, deu 1 e eu não marquei, ó, a letra D também. Isso aqui também, ó, tá na cara que não é. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 6, 18. Não é, beleza? Então, as funções, as frações aqui, que no caso estão expressas como razões, são inversas às da letra A, letra D e letra E. Vamos a mais um exercício. Agora vamos aplicar o conceito de razão utilizando um exemplo que eu falei com vocês na aula passada, que é um exemplo bem famoso de razão, que é a densidade, tá bom, pessoal? Pessoal, lembrando que a densidade é a razão entre a massa e um volume de um corpo, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho um cubo de plástico e um cubo de gelo. A massa do meu cubo de plástico, PET, é 10,8. Então, eu vou botar 10,8 sobre o volume desse cubo. Observa que esse cubo mede 2 centímetros de aresta. Então, o volume desse cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2 centímetros cúbicos, porque está em centímetros. Então, o volume é igual a 8 centímetros cúbicos, tá? Então, a densidade é massa sobre volume, então vai ser 10,8 sobre 8. Fazendo as contas, a densidade vai dar 1,35 gramas por centímetros cúbicos. Só dividir, tá, pessoal? 10,8 sobre 8 que você vai achar isso aqui. Agora, observe esse segundo bloco, o bloco de gelo. Olha ele aí no cantinho. A densidade desse bloco de gelo, novamente, vai ser a massa sobre o volume. Você pode observar que a aresta desse cubo de gelo também é 2. Então, o volume também é 8 centímetros cúbicos. É o mesmo volume, tá bom? Ele tem o mesmo tamanho que o outro. Só que a massa é diferente. Então, a densidade vai ser 7,36 sobre 8. A densidade, se você fizer as contas, vai dar 0,92 gramas por centímetros cúbicos. O que isso quer dizer? Que um cubo de gelo tem a densidade menor do que um cubo de plástico feito de garrafa PET, tá bom? Agora, observa essa pergunta aqui. Eu acabei botando a fórmula da densidade aqui, mas ignora. Qual desses cubos vai afundar se for colocado em um recipiente com água? Gente, o cubo que vai afundar é o cubo de plástico feito de PET, porque a densidade dele é maior do que 1 grama por centímetro cúbico, e a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, tá bom? Então, o cubo de PET vai afundar e o cubo de gelo não vai afundar, porque o cubo de gelo tem a densidade menor do que 1. Tudo que tem a densidade menor do que 1 não afunda na água, beleza? Levando em conta a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Mais um exercício. Observa esse quadrinho que eu estou colocando aí. Vamos ler esse quadrinho primeiro. Nesse quadrinho está escrito: no monte de Cerro Amazonas, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre. O telescópio europeu, extremamente grande, EELT. O EELT terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado para o céu. Suponha que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Qual é a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Ora, o telescópio citado, ele tem 42 metros de diâmetro. Considerando que essa unidade de medida aqui está em centímetro, o primeiro passo é passar de metro para centímetro, tá? Então, eu vou pegar 42 metros
é igual a 4.200 centímetros, tá? Só multiplicar por 100, beleza? Aí agora eu posso fazer as minhas contas, olha. A razão vai ser 2,1 sobre 4.200. Fazendo os cálculos, vai ser 1 para 2.000, beleza? Isso quer dizer que esse telescópio citado, ele é 2.000 vezes maior do que o diâmetro do olho humano, beleza? O maior olho do mundo, como eles dizem, é 2.000 vezes maior do que o diâmetro do olho humano, beleza? Ele deve ser mesmo o maior olho do mundo. Mais um exercício. Na razão A sobre B igual a 0,3, que número é maior, A ou B? Primeiro passo. Se A for maior do que B, quer dizer que esse número aqui está sendo dividido por uma parte de um todo. Por exemplo, se A fosse 5 e B fosse 6, eu estaria tirando 5 partes de um total de 6. Se A é maior do que B, então o resultado tem que dar um número maior do que 1, tá bom? Sempre assim, sempre que aqui dá um número 0, qualquer coisa, um número menor do que 1, quer dizer que o denominador é maior, porque se o denominador é maior, eu estou dividindo em pedaços, estou dividindo uma unidade em pedaços. Por exemplo, se eu tenho um chocolate e quero dividir ao meio, eu vou ter 0,5 pedaços para cada, tá? Então, sempre que o denominador é maior que o numerador, a resposta dá um número menor do que 1. Se o numerador for maior do que o denominador, a resposta vai dar um número maior do que 1, tá bom? A outra é E na razão B sobre A igual a 3,33333. Nesse caso, a resposta deu um número maior do que 1. Como o B é o numerador, quer dizer que B é maior do que A. O numerador é maior do que o denominador, porque a resposta deu um número maior do que 1. Então, nesse caso, nos dois casos, o número B é maior. Beleza? Essa questão é bem interessante, só para a gente analisar. Observa essa outra figura que eu vou colocar. A engrenagem A tem 20 dentes e a engrenagem B, 16 dentes. Ambas giram no sentido indicado na figura, ou seja, uma está girando para cá e a outra está girando para cá. Determine a quantidade de giros da engrenagem A após uma volta completa da engrenagem B. Pessoal, nesse caso a gente vai querer saber a razão de B para A, porque quantas vezes A vai girar após uma volta completa da engrenagem B. Então, é uma de B para A, tá bom? Então, vai ser 16 sobre 20. Fazendo as contas, vai dar 0,8. Então, a engrenagem A terá dado 0,8 voltas, ou seja, menos de uma volta, após uma volta completa da engrenagem B, tá bom? Letra B. Em que posição a marcação da engrenagem B estará após uma volta completa da engrenagem A? Se a gente tem uma volta completa da engrenagem A, então a gente quer a razão de A para B. Então, a gente vai fazer A sobre B é igual a 20 sobre 16. Fazendo os cálculos, dividindo 20 por 16, você acha 1,25. Quer dizer o quê? Que após uma volta completa da engrenagem A, a engrenagem completa terá dado uma volta mais 0,25 voltas, ou seja, ela vai ter dado uma volta completa mais 1/4 de volta. Aí a gente vai olhar aí no desenho. Uma volta completa, setinha para sim. Se ela andar mais 1/4 de volta, a setinha vai parar virada para cima. Pessoal, olha esse círculo que eu desenhei, essa circunferência que eu desenhei representando a engrenagem. A engrenagem, a volta completa é assim.
Então, se ela der uma volta completa, mais 1/4, essa setinha, quando der uma volta completa, vai estar virada para cá. Quando ela der mais 1/4, ela vai subir e vai estar virada assim para cima. Então, a opção correta é a opção número 4, tá bom? Essa daqui. Setinha virada para cima, beleza? Letra C. Em que posição a marcação da engrenagem A estará 2,5 voltas completas da engrenagem B? Bom, nesse caso, o que o problema te deu foi que B sobre A vezes 2,5 vai ser igual ao que você quer, porque ele deu. A marcação da engrenagem A estará 2,5 voltas completas da engrenagem B, ou seja, eu quero 2,5 vezes B de A, tá bom? Então, a razão é B sobre A vezes 2,5. Eu sei que B sobre A é 16 sobre 20, então vai ficar 16 sobre 20 vezes 2,5. Se você fizer essas contas, 16 dividido por 20 vezes 2,5, você vai achar como resposta, faz aí para você testar. Você vai achar como resposta 2. Quer dizer o quê? Que após 2,5 voltas completas da engrenagem B, a engrenagem A terá dado 2 voltas completas. Se a engrenagem A estava com essa setinha virada para cá, depois de 2 voltas completas, ela vai ficar com a setinha virada para o mesmo lugar. Então, a resposta certa é essa daqui, ó, é a número 1, que a setinha está virada para o mesmo lugar que ela já estava antes, tá bom? Letra D. Após quantas voltas completas da engrenagem, as marcações de ambas estarão novamente juntas na posição inicial? Isso aqui está errado. Nesse caso, quantas voltas a engrenagem B terá dado? Bom, gente, para você descobrir quantas vezes acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, você vai tirar o MMC entre 20 e 16, tá? Vamos lá, MMC, 20 e 16, mínimo múltiplo comum. Divide por 2, 8 e 10. Divide por 2, 4 e 5. Divide por 2, 2 e 5. Divide por 2, 1 e 5. Divide por 5, 1 e 1. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 20, 40. 2 vezes 40, 80. Então, o MC vai ser 80. Isso quer dizer o quê? Que 80 é igual a 20 vezes 4, que é igual a 16 vezes 5. Ou seja, as marcações de ambas as engrenagens estarão juntas novamente após 4 voltas completas da engrenagem A e 5 voltas completas da engrenagem B. Tá bom, pessoal? Bom, terminamos essa primeira lista de exercícios envolvendo razões. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Se ficou alguma dúvida, vocês sabem que podem me chamar. Deixa qualquer coisa aí nos comentários. Me pede para fazer outro vídeo de exercício que eu faço. Beijinho, tchau, tchau.